Olá, que coisa boa, né? Bom dia para você que está na live ou vai entrar daqui a pouco. Eu quero dizer para você nessa manhã a importância desse conteúdo que vai ser ministrado agora. Eu tenho olhado nos vídeos que eu tenho postado, a maioria, mais de 50%, só vê 3 segundos. Eu quero chamar você a olhar o vídeo. Você que tem dívida crônica, que você já tem anos, 10, 15, 20, 30 anos que você não consegue sair das dívidas, todo tempo você está endividado. Muitas das vezes você está quase pagando, quase quitando as dívidas, parece outra, faz outra e você tem dívida crônica. Eu quero dizer para você que esse conteúdo vai ser de fundamental importância para você. Você que não consegue ter paz, você que não consegue ter paz com pessoas, você que está aflito, que está desorganizado, sempre doente, tomando 5, 6, 7, 10, 20 comprimidos, você precisa de ver esse conteúdo. Porque aqui está falando sobre mente saudável. A mente saudável é comparada à pessoa que estava lá no Jardim do Éden. Porque ele pensa saudável, ele vive saudável. A mente é o lugar mais que você precisa cuidar da sua vida. Se você deixar de cuidar de tudo e cuidar da mente, você vai cuidar de tudo ao mesmo tempo. A sua mente, é pela sua mente que passa tudo aquilo que você tem. Então, em nome de Jesus, veja esse vídeo, essa live, o atacante mais perigoso que existe. Essa série começou anteontem, né, onde nós falamos sobre os 7 passos que o diabo pega para que você viva uma vida de engano. Por que você vive enganado? Porque o viver enganado é inconsciente, ou seja, fica nas trevas, você não consegue perceber, mas a sua saúde vai de mal a pior, sua convivência com as pessoas vão de mal a pior, tudo vai piorando e você pensa que a farmácia vai resolver, que o médico vai resolver, que estudar muito vai resolver, ter um bom emprego vai resolver, nada disso vai resolver. O que vai resolver é você tratar sua mente. E eu estou aqui te dando esse conteúdo de graça. Então, talvez você não leve isso a sério porque é de graça. E também, se alguém pedir para você pagar isso, você não quer pagar. Por quê? Porque você está manipulado por esse atacante, o atacante mais perigoso que existe. Tá certo? Mas hoje nós vamos falar sobre o ataque mais perigoso que existe. Amém? Então vamos lá. Anteontem nós falamos que para que você possa viver uma vida de engano, o diabo precisa fazer 7 coisas. Primeiro, ele precisa existir na sua vida, porque ele é o atacante. Segundo, ele tem que promover um ataque em você. E o ataque do diabo é para você perder sua essência, para perder a sua naturalidade. Ele entra na sua vida para que você não seja o que você é. Terceiro, ele vai levantar em você um espírito soberbo, ou seja, aquele que pensa de si mesmo mais que deveria pensar. Quarto lugar, ele vai promover no seu comportamento um comportamento de ganância. Você vai querer ter o seu e o do outro também. É aquele sistema de inveja, né? Nossa, por que eu não sou daquele jeito? Por que eu não sou daquele como? Por que isso acontece só comigo? Essas coisas. Quinto, ele vai promover em você uma falsa insegurança. O que é uma falsa insegurança? Aquela insegurança que é mentirosa. Certo? Qual que é a sua maior segurança? É Deus. E se Ele cuida de você, o texto diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
e ele fará mesmo, mas você precisa confiar nele. Então, o que é o propósito do diabo? Tirar você, fazer você se sentir inseguro diante de Deus. Então, isso é uma falsa insegurança, isso é uma insegurança mentirosa, porque você não precisa se sentir inseguro diante de Deus. Então, é muito importante isso. Essa é a quinta coisa. O que isso vai gerar em você? Uma irresponsabilidade. Você vai ser irresponsável. Você vai ser principalmente irresponsável com você mesmo. Depois vai ser automaticamente irresponsável para com os outros. Sétima coisa, você vai viver uma vida de engano. Aí você vai ser enganado, você vai ser manipulado e você não vai perceber. Hoje nós vamos falar sobre o segundo item, o ataque. Esse é o pior ataque que existe. É o ataque do diabo. E você sabe qual que é o ataque? Tirar a sua essência. O objetivo do diabo é tirar a sua essência. Qual que é a sua essência? Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem as características de Deus. Você tem o comportamento de Deus. Você tem o poder proporcional de Deus. Ou seja, Deus colocou em você um poder extraordinário. O poder de ser feito filho de Deus. Nós podemos ver isso em João 1,12. Jesus se manifestou, João 3,8, para desfazer as obras do diabo. Então, eu já vou adiantar para você, você já tem a segurança de que as obras do diabo foram desfeitas, mas você precisa crer nisso. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim, como que crerão se não tem quem fale? Eu estou falando agora para você. Então, o pior ataque que você pode sofrer na sua vida é o ataque contra sua essência. Qual que é a sua essência? Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado por Deus. E Deus criou você a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto é que você é tricotômico, ou seja, você tem alma, corpo, alma e espírito. Certo? Então, esse conteúdo, ele vai mudar a sua história. Então, não só veja o filme, a live toda, mas também mande esse conteúdo para os seus amigos. Se inscreva, comente, compartilhe. Seja aquele que vai confrontar o diabo. Porque você tem mais poder do que o diabo. Você tem Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Ok? Então vamos falar sobre o pior ataque do mundo. Adão e Eva viviam no jardim de forma integral. Eles tinham uma saúde, uma sabedoria. Eles eram a própria essência de Deus. Deus colocou no jardim, fez uma galáxia, fez um planeta nessa galáxia, fez o universo. Ele fez tudo isso para colocar ali, naquele planeta, nesse planeta que nós vivemos, o planeta Terra, um jardim, chamado Jardim do Éden. Lá tinha tudo o que é criado. Todos os animais selváticos, terrestres, aéreos. Então, tudo que foi criado no céu, na terra e no mar estava ali. Ali tinha todas as coisas, todos os animais, tanto é que Adão colocou o nome em cada um deles. Ali morava Adão e morava Eva. Mas o atacante, ele existe, o diabo existe. Ele não quer que você saiba disso. Até quando a gente vai preparar, estudar sobre isso, constantemente na nossa mente vem aquilo. Não fale que você é crente, não fale que isso é bíblico, não fale isso. Por quê? Porque o diabo não quer que você ouça o que Deus tem para te falar. Então, o que aconteceu? Ele veio para o ataque.
Você sabe como que o diabo vem com o ataque? Primeiro ele faz uma pesquisa de campo. O que é uma pesquisa de campo? Ele vai pesquisar a sua vida. Ele vai analisar ponto por ponto na sua história, para que ele possa descobrir aonde está o seu objeto de falha. Aonde está aquilo que mais que te pega de jeito. Ou seja, o diabo vai tentar descobrir qual que é a sua fraqueza. Ele descobriu que a fraqueza de Adão era Eva. Ele descobriu que a fraqueza de Eva era não saber direito o que realmente a lei ali do jardim, que era de comer de todas as árvores do jardim, menos do conhecimento do bem e do mal, ela não conhecia muito bem. Ela não entendeu de forma correta. Então ela era frágil. Era só ele chegar e atacar nessa parte vulnerável de Eva. Mas ele queria também pegar a parte vulnerável de Adão, que era a própria mulher. O diabo quer realmente matar você, ele quer destruir você, ele quer roubar a sua essência. E ali vivia Adão e Eva, mil maravilhas. Na ligação do dia, Deus vinha conversar com eles, um bate-papo ali, aquele bate-papo gostoso, porque era uma família. E o diabo quer destruir a sua família. E o diabo fez uma pesquisa de campo. Descobriu a vulnerabilidade, a fraqueza de Eva, descobriu a fraqueza de Adão. Por quê? Porque ele precisava da autorização de Adão para dominar o planeta Terra. Porque Adão ele era o responsável por tudo aquilo que se movimentava na terra. Deus deu autoridade para ele liderar tudo no céu, na terra e na água. Ou seja, as aves, os animais terrestres, aqueles que vivem na terra e aqueles que foram criados para viver na água. Então, o que o diabo fez? Pesquisa de campo. Descobriu a fraqueza? Descobriu. Agora ele vai, em segundo lugar, ele vai preparar uma emboscada. Uma emboscada para esse Adão, para Eva. Como que ele preparou? Ele pegou o animal que mais era sujeito a pecar, que é a serpente. O texto diz que ela era mais astuta das alimárias da terra, dos animais selváticos, daqueles animais que haviam ali. Então o que ele fez? Ele dominou a serpente. Ele entrou, ele possuiu a serpente. Ou seja, a serpente agora passa a ser um animal manipulado. Agora ela vai falar o que ele quer falar. Ela vai fazer o que ele quer fazer. Então, primeiro pesquisa de campo, depois ele vai montar uma estrutura. Ele não precisava mais do que essa estrutura. Agora ele vai fazer o quê? Ele planeja como que vai acessar a Eva. E como que vai acessar o Adão. O que ele viu? Uma falha no jardim. A lei existia assim. Ele montou uma falha. Ele não havia falha, né? Mas ele montou uma falha. Porque a lei dizia assim, de toda a árvore do jardim podeis comer. Só que aí tem uma vírgula. E diz, mas daquela que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que comerdes, certamente morrerás. Então, o que ele fez? Ele vai na frase da lei, ali no termo da lei, e ele vê uma coisa, está dizendo assim, de todas as árvores do jardim podereis comer. O que ele fez?
Ele montou uma pergunta. Ele chegou diante de Eva e atacou Eva com uma pergunta. Uma pergunta embaraçadora. O que aconteceu com aquela mulher? Veja bem, você não sabe, não está entendendo a lei. Você não está conseguindo interpretar a lei de forma correta. Ninguém te explica. Ninguém olha para você e fala assim, olha, fulano, a lei diz assim, tá vendo que tem uma vírgula aqui? Que aqui está dizendo que de todas as árvores do jardim pode comer, mas tem uma vírgula aqui, já viu a vírgula? Então significa que tem uma exceção aqui. Então, Eva, toma cuidado. Porque senão você vai imaginar que pode comer de todas as árvores. Mas aqui está uma exceção, tem uma vírgula. Aqui está dizendo que daquela árvore ali, ó, não pode comer. Entendeu, Eva? Ok? Tá certinho? Não, eu não entendi. Deixa eu explicar para você. Deus está falando para nós. Ele deu uma ordem para mim. E eu sou responsável pelo jardim. Se eu sou responsável pelo jardim, eu sou responsável por tudo que está aqui. E você está aqui. Eu estou aqui. Então eu sou responsável não só por você, mas por mim também. Eu quero dizer para você que daquela árvore não pode comer. Mesmo que comece a lei dizendo que pode comer de todas as árvores. Está entendido agora? Não, agora eu entendi. Entendeu mesmo? Amanhã nós passamos esse assunto de novo, tá ok? Para ver se você entendeu. Vamos deixar isso hoje. Amanhã eu passo de novo, faço a pergunta e você vai me explicar, tá ok? Tá ok? Ok. Então, se ele tivesse tido esse cuidado, Eva sabia exatamente o que dizia na lei. Mas o diabo não, ele sabia que já podia pegar a Eva por aí. Porque Adão era despercebido. Adão não tomava cuidado de forma correta. Ele não fazia as perguntas necessárias. Ele não fez pergunta, por exemplo, Senhor, por que dessa árvore não pode comer? Mas nós estávamos bate-papo, o que tem? Se você disser para mim que eu não posso comer alguma coisa, né? Se você cria essa lei falando assim, Paulo, esse negócio aqui você não pode comer, tá? O que tem eu te perguntar? Não é? Não é verdade? Então, nós precisamos entender uma coisa. Adão, embora foi feito um homem, né, ele foi construído por Deus, soprou-se na narina dele, se tornou alma vivente. Eva foi transformada, uma costela que foi transformada em uma mulher. Eles ainda precisavam de passar pelo período que Jesus passou. Todo mundo precisa ser criança, todo mundo precisa ser adolescente, todo mundo precisa ser jovem. Porque nesses momentos a gente aprende, se tiver um pai ou uma mãe que sabe ensinar de fato, de verdade, eles vão ensinar você a viver. Porque nós precisamos aprender a enfrentar o dia a dia da nossa vida. Por isso que Jesus fez diferente. Jesus nasceu de uma mulher. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem. E durante esse tempo ele foi bem ensinado. A Bíblia diz que ele crescia em graça e em conhecimento. Então a pior coisa que existe é o ataque do diabo à sua essência. O que ele fez com isso? Ele fez uma pergunta. Mas a Bíblia não diz que você pode comer de todas as árvores do jardim? A lei não é essa? Você não pode comer de todas as árvores do jardim? Isso embaraçou Eva, distorceu toda a mente de Eva, porque ele é perito nisso. Ele foi enganado da mesma forma que ele enganou Eva, da mesma forma que ele enganou Adão. E da mesma forma que ele tem enganado você, talvez, e você tem enganado você, e muitas vezes enganado a mim. Eu estou falando aqui hoje porque eu sei de caso pensado, eu sei porque foi isso que aconteceu comigo. Então, o diabo atacou Eva, distorceu a mente de Eva, tornou a Eva uma mulher soberba, que começou a pensar de si mais do que deveria pensar,
tornou ela gananciosa porque ela desejou o fruto que não podia comer, tornou ela uma pessoa com uma segurança, falsa segurança, passou a não mais confiar no Senhor, tornou ela uma pessoa irresponsável, porque ela foi irresponsável em responder do jeito que respondeu, ela foi irresponsável em comer da árvore do jardim, ela foi irresponsável em falar para Adão comer do fruto. Ela foi irresponsável. Por quê? Porque foi atacada e foi achada em falha. E por fim, ela passou a viver uma vida de engano. Tanto é que foi expulsa do jardim junto com Adão. Então, o pior ataque que existe é o diabo tentar atacar a sua essência. Aí você vive o quê? Você vive uma vida que você não deveria viver. Você trabalha num emprego que não é o seu. E você vive uma vida de tristeza, de angústia, de tudo. Tudo em você é crônico. A tristeza, a angústia, a falta de paz, a dívida. Tudo em você é crônico. Você não consegue mais viver como deveria viver. Que é uma vida real, uma vida nata, uma vida de essência. Então, em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. Se você entendeu, diga aí nos comentários. Mas eu quero terminar essa live hoje, agora, orando por mim e por você. Pai, muito obrigado por tudo. Tem misericórdia em nós. Pai, tem misericórdia. Em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor responde às nossas orações. E oração sempre é uma pergunta. Então responda as nossas perguntas, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Responda a oração, Senhor Deus, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Espalhe essa notícia. Coloque no seu hall de amigos. Comente. Faça aquilo que Deus quer fazer com você. Ouça o que eu disse nessa manhã. E um abraço